Olá meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Gilson Banin aqui. E hoje eu quero dar sequência no primeiro vídeo que eu falei sobre o Azure Virtual Desktop. Eu separei em dois vídeos separados para ter mais tempo para me dedicar à parte mais delicada e confusa e, confesso, realmente não é simples o licenciamento Microsoft. Eu vou criar um vídeo agora explicando no detalhe quais são os requisitos de licenciamento e os custos envolvidos para a adoção do Azure Virtual Desktop no seu ambiente corporativo. Eu vou falar agora detalhes para o licenciamento para os próprios colaboradores. Nós chamamos isso de internal users, né? São usuários internos. Não é para prestadores de serviços e também não é o licenciamento para service provider que querem entregar o acesso para os seus clientes acessarem sistemas ERPs, por exemplo. Vamos tratar isso no outro vídeo também, que é um outro modelo. Se bem que já posso adiantar aqui, o Azure Virtual Desktop, ele nasceu com a proposta para publicar aplicações para colaboradores dentro de uma mesma empresa. Ele não foi feito para terceiros ou para service provider, ele não tem muito essa função. Apesar de ser possível, mas existe uma restrição em relação ao provedor de identidade. O Azure Virtual Desktop ele não se integra ao Entra-ID External Users ou External Collaboration ou uma relação de B2C para um provedor de identidade de terceiros. Na prática, para você colocar ele para funcionar, você teria que ter uma instância de Entra-ID para uso interno, mas sendo usado para colaboradores externos, fornecedores, que tecnicamente e de maneira arquitetural não seria uma boa prática. Mas vamos entender um pouquinho como funciona para dentro da organização, que é o foco principal do serviço. Existem duas maneiras de você implementar hoje o AVD. O Session Hosts, ele pode ser implementado utilizando o Windows 11 ou Windows 10. E ele tem duas versões, a gente chama de Single ou Multi-Session. E o detalhe importante, o Windows 11 precisa ser a versão Enterprise. Vamos colocar aqui Enterprise. Ou seja, a versão Professional não é suportada nessa solução. Esse é um caminho a percorrer, então você pode optar em utilizar o Windows 10 e 11 Enterprise. O outro é você utilizar o Windows Server. E aqui existem três versões suportadas que você pode adotar: a versão 2016 do Windows Server, a versão 2019 e a versão 2022. Então vamos colocar aqui esse no outro quadradinho para a gente entender um pouquinho como você pode licenciar essa plataforma. Primeiro vamos seguir aqui com o fluxo. Se você optar por Windows 10 e 11, você vai precisar do licenciamento do Windows 10 e 11 rodando no Azure Virtual Desktop. Então vamos entender um pouquinho aqui. Primeiro licenciamento que você pode precisar é o M365, o Microsoft 365, a versão E3, E5, a versão A3, A5 e a versão F3. E é de Enterprise, a série A é escolar e a série F são frontliners, são colaboradores de linha de frente das empresas. Se você tem esse licenciamento na sua empresa, você já tem o direito de utilizar o Windows 11 e 10 como uma máquina virtual rodando lá no Azure ou no Azure Stack HCI. Isso para grandes empresas. Para empresas de pequeno e médio porte, existe uma família do Microsoft 365 chamado Business Premium. A família Business Premium do M365 também dá o direito das empresas utilizarem o Windows 10 e 11 no Azure Virtual Desktop. Só que existe um limite aqui de até 300 usuários Business Premium dentro do mesmo tenant. Outra possibilidade é você licenciar somente
o Windows 10 e 11 também virou uma assinatura e você pode licenciar através do Windows Enterprise E3 e o E5. Então, o Enterprise 3 e o Enterprise 5 também dá o direito de você instalar a versão Enterprise do Windows no seu desktop físico, no seu notebook físico, e também ter uma cópia do Windows Enterprise rodando numa máquina virtual no Azure. Se você não tem nem o M365 dentro dessas famílias, nem a versão do Windows Enterprise, mas ainda você quer ter o Windows 10 e 11 como o seu Session Host, você pode licenciar por usuário uma licença avulsa chamado Windows VDA. VDA significa Virtual Desktop Access. Aqui eu vou colocar por User. Então você pode, vamos colocar aqui então essa opção e essa opção aqui. Windows VDA. Então, para você conseguir licenciar por usuário, o direito de um usuário que tenha a versão Pro, por exemplo, imagine que você comprou os notebooks da Dell e vem com a versão Professional no seu endpoint. Como Professional não dá o direito de você ter uma cópia do Windows Enterprise rodando no Azure Virtual Desktop, o direito desse usuário Pro acessar uma máquina Enterprise Windows 10 e 11 no Azure é dada através desse licenciamento aqui. Isso para Windows 10 e 11. Agora, você também pode optar em utilizar o Azure Virtual Desktop utilizando o Windows Server. E aí o Windows Server você pode utilizar o licenciamento do Windows Server em si, você pode pagar o licenciamento utilizando o Bring Your License. Se você tem um contrato Enterprise Agreement com a Microsoft, você pode fazer a portabilidade de licença. Então, a licença do Windows Server que você paga no contrato, você pode trazê-la para o Azure para licenciar esse servidor aqui. Você também pode pagar no modelo Pay As You Go. O Pay As You Go você vai pagar sobre demanda. Então você vai pagar a assinatura do Windows Server utilizando a assinatura do Azure. Então você vai receber uma linha ali na sua fatura do Azure mensal que equivale ao licenciamento do Windows Server. Mas além do Windows Server, você tem que pagar os direitos de acesso ao Terminal Service por trás rodando. Aí você pode ter o Remote Desktop Protocol, CAL. CAL significa Client, Access License. Você pode também fazer a portabilidade, né? As CALs de RDS você pode pagar pelo contrato EA e fazer a portabilidade dessa licença para lá. E agora a Microsoft lançou também uma assinatura do RDP, do RDS, né? Então, vou colocar aqui RDS, chamado User Subscription License. User Subscription License. Então, além da infraestrutura, claro, bom lembrar, aqui são os custos de licenciamento de software para você licenciar o Windows 10 e 11 e o Windows Server. Não está incluído a infraestrutura. Considere a infraestrutura a máquina virtual que você vai rodar lá. Então, temos da família que você vai utilizar, se é a família M, se é a família B, a família A, a família F, a família D, né? Tem várias famílias, a família F também, o disco anexado na máquina, o tráfego de rede também, apesar de ser uma quantidade de billing pequena, né? Porque o protocolo RDP ele é bem enxuto e compacto, mas também pode gerar um custo adicional. E também a conexão, caso o seu data center esteja conectado com o da Microsoft, você vai precisar fechar um link site-to-site ali. Mas isso é a parte de infra, mas o licenciamento que é a parte mais importante. Você precisa respeitar aqui os termos de licenciamento para você conseguir pensar nos seus projetos. O que eu percebo em campo, falando com muitos clientes, é que muitos deles
já tem o M365 Família Enterprise e muitos deles também têm a versão Business Premium, que são as mais populares. E ainda está pagando pelas licenças de Terminal Services e pagando serviços de terceiros, por exemplo, como o VM Horizon ou a Citrix. E você pode ter uma economia muito grande aqui, porque pelo fato de você já estar pagando o licenciamento, você pode utilizar o seu benefício para poder fazer um projeto de migração, por exemplo, de Citrix para Azure Virtual Desktop, economizando muito dinheiro para a empresa. E aqui eu recomendo, claro, iniciar com uma prova de conceito, validar se tecnicamente é viável essa migração e a experiência do usuário for rica, e aí você conseguir provar e mostrar para o board da empresa, né, para o time de liderança, a economia que você está trazendo para a empresa, adotando uma solução nativa e mantendo uma boa experiência e produtividade ali para os colaboradores. Bom, é isso aqui que eu queria compartilhar com vocês. Licenciamento do Azure Virtual Desktop. Considere isso na sua arquitetura. Eu vou colocar aqui a calculadora pública do Azure também para o Azure Virtual Desktop, que ajuda na precificação. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido. É um cenário um pouco complexo, o licenciamento não é algo simples. E espero que você possa desenvolver bons projetos aí de AVD. Obrigado. Um abraço.